Agatha Christie que me surpreendeu mais uma vez e mostrou que ela consegue ser uma rainha, seja em romance ou seja com conto. Oi, pessoal, aqui é a Hannah e hoje nós estamos com um cenário diferente porque eu resolvi trazer as minhas estantes para aparecer aqui no vídeo. Normalmente eu prefiro gravar naquele cenário um tanto mais minimalista porque eu até prefiro, né, não mostrar essa estante aqui. Hoje não vai ser nenhum book tour, né, mas só falando brevemente, essa daqui é a estante mais nova que eu tenho, ela é uma que eu costumo usar, né, nas minhas redes, toda vez que eu faço vídeo ou que eu faço uma foto, que esses livros estão de fundo, é essa estante aqui que eu uso. E essa daqui é uma estante que ela não é muito convencional, por isso ela não aparece muito nos conteúdos, né? Mas ela é uma estante que ela nem era uma estante de livros originalmente. Ela foi aproveitada, que é uma daquelas estantes antigas daqueles computadores ainda de tubo e tal. O computador já foi de arrasto há muito tempo, apesar de eu não estar entregando tanta semi-idade, porque o meu monitor nem era de tubo, ele era de LED, mas ainda assim eu usava essa estante aqui por um pouco tempo. Hoje eu já não uso mais, né? Eu uso o meu notebook, então eu coloco na escrivaninha e tal. Mas a estante acabou ficando aqui sem uso e eu achei que seria de bom tom colocar os meus livros nela. Ela tem até umas luzinhas aqui que hoje elas estão apagadas. Elas também estão com as prateleiras cheias de poeira, tá precisando de uma bela uma faxina, mas seguimos e vocês me falem depois se deu certo ou não esse cenário aqui um tanto diferente, ou se vocês preferem o mais minimalista que eu costumo fazer nos outros vídeos. Eu preciso muito saber do feedback de vocês, até porque aqui o YouTube é teste, né? A gente vai testando sempre um cenário novo, um elemento diferente, o que dá mais certo aqui nos vídeos, tá? Mas chega de blá 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 e vamos falar o que mais interessa, que é esse livro aqui. Esse foi o meu primeiro contato com os livros da autora escrevendo contos, né? Normalmente eu tô mais acostumada com romances. Então é uma história só e pronto. Agora aqui com uma coletânea de contos e ainda por cima contos que não tem nada a ver um com o outro, foi uma experiência bem diferente e devo dizer que foi até uma experiência positiva. Primeiro porque eu já tô acostumada com a escrita da autora, né? Então eu já sei que ela sempre faz aqueles mistérios que não necessariamente são aqueles mistérios levinhos, né? Alguns até tem algumas cenas que dão um pouco de medo, mas ainda assim é aquele mistério que é fácil de você ler. Ele é mais gostoso de você acompanhar. E você fica com aquela coisa na cabeça, né? Que você quer saber se você vai acertar a teoria no final, se você vai acertar quem que é o culpado, você quer dar uma de detetive também. Então, isso tudo são elementos que acabam ajudando um pouco na experiência positiva, o que aqui não poderia ser diferente. Em Assassinato no Beco, a gente acompanha a história de Hercule Poirot em 4 cenários diferentes, desvendando crimes da forma como ele faz de melhor, né? Pegando a sua massa cinzenta e colocando para funcionar. O primeiro, inclusive, é o que dá o nome do livro, e aqui a gente acompanha a história de uma jovem que acabou perdendo a sua vida de uma forma muito misteriosa durante uma festa que tem muitos fogos de artifício, e que inclusive é depois de uma frase que eu acho muito engraçada, essa tirada da própria autora de ela colocar esses elementos para a gente já saber o que vai acontecer. Então o Hercule Poirot, ele está conversando com o seu parceiro, detetive também, e ele está falando, nossa, mas é no meio desses fogos aqui que não acontece nada, né? É curioso, né? Que nunca a pessoa tem uma ideia brilhante de, sei lá, tirar a vida de outra, né? Durante esse tempo, porque seria perfeito o momento que ninguém ia saber. E de fato acontece isso, alguém aproveita da festa para poder, né, cometer um assassinato. E cabe ao Poirot descobrir, porque, tipo, que boca, né? Foi ele terminar de falar e o negócio aconteceu. Foi o conto mais longo desse livro. Se não me engano, é o mais longo mesmo. A não ser ele, é o Espelho do Morto também, que é longo. Mas esse primeiro é um dos mais longos e foi um dos que eu mais gostei, para falar a verdade. O elenco é bem curtinho. Eu já tinha, inclusive, desvendado o mistério, mas o que eu gostei mais foi da forma elegante como a autora colocou os fatos. São fatos que são críveis, são fatos que são muito pé no chão e que eu acho que fazem muito sentido se você estiver lendo um romance aqui ou se você estiver lendo um jornal, sabe? São aquelas coisas que realmente têm começo, meio e fim bem certinho, fazem sentido e você termina pensando, nossa, realmente eu não poderia ter pensado em outra explicação. Por sua vez, o Espelho do Morto, né, como eu já meio que tinha dado um spoiler, ele também é um pouco longo e o que eu gostei dele mais foi porque ele tem essa vibe mais de espionagem, sabe? Então tem não só
aquela questão de você saber quem é o culpado no final, como tem aquele esquema também que dá todo aquela vibe mais no ar para a história, que foi uma coisa que eu tinha gostado bastante, porque eu acho que eu nunca tinha lido um livro da Agatha que fosse com essa vibe, sabe? Então aqui a gente encontra um pouco disso, além daquela clássica, né, lista de suspeitos, cada um com alguma coisa, cada um com alguma motivação que tinha contra a vítima, e a gente vai tentando entender o que acontecia, até porque a própria vítima não era lá flor que se cheirasse, então qualquer pessoa que fizesse aquilo dali seria perfeitamente plausível. E a gente vai tentando entender quem seria realmente corajoso ou doido o suficiente para fazer isso. Quando eu descobri, foi um que realmente explodiu a minha mente, porque eu não esperava, apesar de ser uma coisa plausível, eu confesso que eu não esperava que aquela motivação fosse o suficiente para isso, sabe? Então foi um conto que me surpreendeu um bocado nesse sentido. Assim como eu gostei dos outros dois, mas apesar dos outros dois que eu já falei antes terem me surpreendido um bocado, esses outros dois, por último, que são o Roubo Inacreditável e o outro que é o Triângulo de Rose, não surpreenderam tanto porque eu achei que o final foi um tanto corrido, especialmente o último, que é o Triângulo de Rose. Eu achei que de tanta coisa que eu já li da autora até o momento, eu esperava um fechamento um pouco mais espetacular, sabe? Que é coisa dela mesmo. Mas, infelizmente, não aconteceu isso. Eu achei que faltou um pouquinho de sal, um final um tanto corrido, mas vida que segue. Mas, ainda assim, apesar de ter diminuído um pouquinho a nota, ainda assim é um 4,5. Ainda assim é uma leitura que eu gostei muito. Dico, especialmente se você estiver saindo de uma ressaca literária, se você quer conhecer a escrita da autora e não sabe como, se você quer ler suspense também, mas você tem medo de ler aqueles outros mais assustadores, eu acho que a Agatha Christie continua sendo uma boa pedida. Afinal de contas, Agatha é Agatha, né? Ela é uma rainha. Eu continuo na minha missão de ler todos os livros que ela já publicou, né? É uma missão de longo prazo, ainda tem muitos ainda pela frente. Esse eu não vou dizer que está entre os meus favoritos, mas é um que me surpreendeu um bocado, eu gostei bastante. Foi uma leitura bem rápida, porque eu li em 2 dias, então ainda assim, fica aqui a indicação. Falando sobre o livro em si, eu gostei bastante dessa edição nova. Tenho aqui até que pagar minha língua, né? Porque eu gostava muito mais das edições antigas, que tinha sempre um spoiler na capa. Mas até que a editora tá caprichando bastante. E essa foi uma das capas mais bonitas que eles fizeram das novas edições, inclusive. Eu gostei muito desse tom de vermelho. Eu achei que combinou muito com o título, para falar a verdade. É uma capa mais minimalista, né? Também. Eu gostei bastante também porque é edição em capa dura, está muito bem feita, e gostei também da diagramação. A fonte está muito boa para ler, né? Tá bem confortável. A revisão também está muito bem feita, que foi uma coisa que melhorou bastante em relação aos outros livros. E também gostei bastante da forma como esses contos foram separados, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui assim, ó. Tem uma página diferente, né, preta, e aqui embaixo o que eu gostei foi que mostra que cada conto dele foi publicado em anos diferentes, né? Eram contos que saíam em jornais na época. E ele aqui tem a história, né, de quando cada um deles foi publicado. Então tem de 1932, tem de 1936, tem um que, apesar dele ter sido publicado em 1936, né, no país da Agatha, só foi publicado nos Estados Unidos em 1987. Então deu um gap assim muito grande, né, para poder as pessoas conhecerem mais as obras da autora. Então é muito interessante a gente entender não só a história, né, que se passa aqui dos personagens, mas também os bastidores, né, por trás desses contos. E caso vocês queiram comprar esse livro lá na Amazon, não deixa de usar o link que está aqui na descrição desse vídeo, porque aí vocês também ajudam o projeto a se manter de pé, dando uma pequena comissão, sem alterar em nada o valor da compra de vocês. E também aproveita e deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro da Agatha, se você gosta dos livros dela, se você já leu esse livro e qual é o seu favorito. Mas vocês podem conferir também aqui do lado que tem alguns vídeos que também possam te interessar, que também falam da Agatha Christie, para vocês conhecerem um pouco melhor. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!